quero apresentar então o nosso assunto e o nosso convidado de hoje. Olha aí a capa do livro dele para que a gente possa então lembrar dele. É o Renato Fonseca. Ele é autor do livro Conexões Empreendedoras, publicado aqui pela editora Gente, como você está vendo aí, com apresentação, prefácio, etc, etc, etc. Renato Fonseca. Renato, muito obrigado pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. É um prazer, Heródoto, estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo e articulação social. Ok, então começamos pelo lado do empreendedorismo, não é? Como é que as pessoas são sensibilizadas, até mesmo pela sua própria ação no Sebrae, para desenvolver de uma maneira sistematizada, de uma maneira planejada, uma ação empreendedora? Bom, empreender significa realizar uma visão, realizar um propósito, significa expressar a capacidade de articular recursos para fazer essa visão acontecer. E isso existe em todo o mundo, de uma forma mais intensa ou menos intensa. Então, o conceito de empreendedorismo, ele não deve ser visto somente como uma questão de abrir uma empresa, de ter um negócio, mas sim como uma atitude de realização, que eu posso aplicá-la na construção do negócio, na minha própria carreira, na realização de projetos pessoais. Ou seja, então, eu posso ser empreendedor mesmo sendo funcionário de uma empresa? Sem dúvida. Você pode ter a percepção de oportunidades envolvendo o negócio da empresa e desenvolver formas de aproveitar essas oportunidades e vender a ideia dentro da empresa, conseguindo para isso orçamento, autonomia, poder de decisão para seguir em frente com o projeto. Isso é o chamado empreendedor organizacional, que usa as mesmas atitudes empreendedoras do empreendedor que cria um negócio, porque os dois estão realizando visões no final das contas, algo que eles acreditam. Precisa ter a crença naquilo que vai se fazer. Sim, agora, o empreendedor do seu próprio negócio, além dessas características que você citou, tem o risco que é ele que assume. Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que nas duas atitudes tem risco, né? Nas duas atitudes. Mas a segunda, o risco é direto no meu bolso. Exatamente. Dentro da empresa, o empreendedor precisa lidar com cultura corporativa, com situações de hierarquia, de jogos de poder e tudo mais. Na sua própria empresa, ele é o protagonista, é o decisor final, a gente pode chamar assim, mas ele está levando ali o seu capital no risco do negócio. É ônus e bônus em todas as situações. Renato, vamos falar um pouco aqui a respeito então de como é que as redes sociais entram nesse projeto do chamado empreendedor autônomo, do empreendedor de um negócio. Bom, uma das características bem interessantes de comportamento empreendedor é a capacidade de desenvolver redes de relacionamento, redes de contato. O empreendedor, ele acaba sendo um expert na articulação social. É ela que desenvolve o acesso dele a informações, a oportunidades, a novidades, a solução de problemas. E desenvolver essa articulação social, que é algo inerente do ser humano desde os mais remotos tempos. A gente às vezes fala de rede social, falando das ferramentas que proporcionam a aproximação entre as pessoas através de tecnologia digital, internet e tudo mais. Mas nós estamos falando de ferramenta. Rede social é gente com gente, é interação humana. E quanto mais eu desenvolvo interações com círculos diferentes, mais acesso a informações diferentes eu tenho. E isso gera o chamado capital social, que é um pouquinho de estoque de pessoas com as quais eu posso contar. Isso é muito legal. Pessoas com as quais eu posso contar. E que trazem para mim oportunidades, informações, enfim, e solução de problemas. Essa capacidade de articulação social... Sim, então, quando eu penso nessas redes sociais, eu não estou pensando só em criar venda na rede social. Não. Não só marca, é isso ou não? Exatamente isso. Nós estamos pensando em criar confiança e reciprocidade, que inclusive pode ser feito junto ao seu cliente, se você estiver falando de uma empresa e de um produto. Nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de prover necessidades. Quando essa alquimia acontece entre as pessoas, você cria capital social. Então, um profissional pode criar capital social com outros profissionais que o ajudem em determinado projeto. E uma empresa pode criar capital social com seus clientes, que também é chamado de fidelização. Quando o cliente está ali defendendo a empresa, apostando nos produtos da empresa, falando bem da empresa, ele está aumentando, claro, né, o crédito que essa empresa tem na sociedade. Isso é uma forma de usar as redes sociais. Agora, quando você cita esse exemplo, em que você cria essa fidelização, era uma fidelização por convencimento ou por encantamento, ou seja, eu consegui fazer com que você seja fiel ao meu negócio, né? Porque você acreditou em mim, porque eu tenho integridade, não é isso?
Isso não é um valor absolutamente abstrato? É um valor abstrato, mas que pode ser convertido em atendimento a necessidades objetivas mesmo, como produtos e serviços. Por isso que nós estamos mudando de uma era onde as empresas falavam com o mundo como se fosse com um megafone e levavam a sua informação e tentavam me convencer a comprar um produto, para uma posição de que a empresa está ao meu lado, onde eu sou um testador dos seus produtos, um permanente avaliador, estou dando informações, inputs para essa empresa permanentemente, e ela está fazendo o que é possível e impossível para adequar os seus produtos à minha necessidade. Agora, Renato, isso então deve entrar aí uma relação de profunda credibilidade entre as partes. Sem dúvida. Não é verdade? Sem Eu dúvida. não posso pisar na bola. Não. Porque eu estou criando com você, que é meu parceiro, meu consumidor, etc., uma relação de confiança. Que eu não posso destruir isso, porque aí você simplesmente sairia fora do meu Exatamente. ciclo, do meu capital social, como você explicou. Nós estamos falando de algo super delicado, que é confiança. Agora, isso não significa que não vão ocorrer ruídos e erros nessa trajetória de comunicação, como com qualquer pessoa. Agora, o posicionamento transparente da empresa em relação a eventuais erros ou situações que não eram esperadas, ele resgata a credibilidade. O que não pode ser é não ser transparente, é ocultar, é procurar mudar a situação de formas que não sejam explícitas. Então eu posso imaginar que esse capital social que você acabou de rotular agora, ele é um capital intangível. Ele é um capital intangível. E para o profissional, ele significa um pouquinho de estoque de futuro. Como assim? Significa que quanto mais pessoas eu conhecer, quanto mais pessoas eu desenvolver relações de confiança e puder contar com elas, mais possibilidades e oportunidades eu vou ter ao longo da minha carreira. É simples assim. Porque agora tem um fator chave para fazer isso, que é o posicionamento do indivíduo, do profissional, como alguém que doa. A primeira atitude de alguém que quer fazer network ou estabelecer redes sociais fortes é a atitude de doação. Ou seja, não é uma atitude de venda? Não é uma atitude de venda. Eu passo um e-mail para você, estou fazendo uma liquidação. Não, é uma atitude de disponibilidade, especialmente quando a gente está falando do profissional e até da empresa. Eu estou aqui disponível para resolver o seu problema porque nós estamos conectados por um laço de confiança e reciprocidade. Quando isso acontece, aí sim é capital social. Então fazer coleções, por exemplo, de perfis dentro de um Facebook ou de um Orkut, nada mais é do que uma coleção de figurinhas, porque se na hora que você precisar daquela pessoa ou daquela competência, você não conseguir acioná-la, aí você não tem capital social, você tem uma coleção, é um hobby, interessante também, mas não é capital social. Capital social é quando eu posso contar. E quando eu tenho competências diversas com as quais eu posso contar, você está aumentando o seu capital social e aumentando o estoque de futuro. Sem dúvida. Então eu vejo, por exemplo, pensando numa pequena empresa, e você é consultor do Sebrae, especialista em pequenas e médias empresas, dela então criando uma rede de capital social, ao invés de ela estar querendo vender qualquer coisa por ali, ela na verdade está criando o seguinte: olha, se vocês precisarem de tais soluções, contem comigo, porque eu tenho as melhores soluções, você pode me acionar, etc, etc. É isso? Então, ela pode utilizar alguns dispositivos, lembrando que a rede não é só o cliente. Ela pode ter fornecedores. Fornecedores são excelentes fontes de informação sobre o mercado para a sua empresa, com reuniões periódicas, com assuntamentos, né? Como é que está a situação, você tem visitado as empresas e tudo mais. Fornecedor é um elo da rede importante. O próprio concorrente, que em várias situações pode ser entendido como um parceiro, não como aquele inimigo mortal que eu não posso conversar, é um parceiro de aprendizado, de informações, o cliente e os próprios colaboradores, funcionários da empresa. Esses agentes do pequeno ecossistema ali que orbita em torno do negócio é uma fonte riquíssima de informação que vão ajudar a tomada de decisão. Uma empresa contemporânea é construída de fora para dentro. E o papel do empresário é ser um articulador dessas diversas fontes de informação e tomador de decisão. Não é só ter informação também. É conseguir decidir melhor, procurando atender o seu cliente ali. E aí sim fazer vendas. A venda é decorrente dessa compreensão. Então, o pequeno negócio, a antiga, entre aspas, onde a dona Maria, ali na boca do caixa, olhava para o cliente, como é que está a família, como é que está o menino, passou no vestibular, e fulano, como é... Isso criava uma ligação, né, de vida. E por isso que o cliente passava a vida toda indo ali ao mercadinho do bairro,
fazendo compras. É preciso que as empresas contemporâneas resgatem esse olho no olho, essa compreensão mútua, porque aí as decisões vão ficar muito mais assertivas em relação a vender produtos, em relação a oferecer produtos que sejam úteis. Agora veja, você descreveu uma situação extraordinária, que é essa da venda. Você estava falando, eu estava me lembrando, chegando com a caderneta lá na venda do nosso bairro, né, na Baixada do Glicério. E a gente chegava com a caderneta, eu nem levava dinheiro, eu levava a caderneta e ela anotava, a gente tinha confiança que aquilo era absolutamente correto, para o meu pai pagar no final do mês a despesa lá. Aí, de repente, abriram um supermercado. E eu deixei de ir naquela pequena mercearia, daquele pequeno empório, e fui no supermercado. Apesar de que o caixa do supermercado não me conhece, não fala meu nome, não tem caderneta e não estabelece comigo nenhuma dessas relações que aquela senhora, que era dona lá do empório, oferecia. E eu ainda assim acabei trocando. O que aconteceu que eu troquei o empório pelo supermercado? O que aconteceu foi que na época, quando o supermercado iniciou suas atividades, a oferta que ele fez de diversidade de produtos, de conveniência, de novidade, superou o serviço prestado pelo Então o meu relacionamento com ela não foi suficiente? Naquela época não. Não. Naquela época não. Ele perdeu das novidades atribuídas pelo novo modelo de trabalho que o supermercado trouxe. Eu me lembro de um filme antigo dos Waltons, não sei se você lembra. É um seriado americano antigo que ilustrava o dono de um empório imaginando um supermercado. Puxa, um lugar onde as pessoas chegam e vão fazer as compras, não precisa do balcão e tudo mais, né? Então, isso na época, tido como inovador, proporcionou uma nova forma de consumo. Sem dúvida. E suplantou, eu acho que suplantou, o relacionamento não foi suficiente para vencer a nova maneira de fazer negócios. Mas hoje, com todas as empresas fazendo negócios muito similarmente, ou seja, os supermercados muito parecidos aqui, por exemplo, do supermercado, a gente percebe a necessidade do diferencial que vem através do relacionamento. Mas como é que, imagine, ainda voltando aí ao pequeno empório, né? A senhora lá do empório conhece todo mundo, as famílias, pergunta, passou no vestibular, aquela história. Como é que uma empresa de grande rotatividade pode não ser necessariamente um supermercado, pode ser até um posto de gasolina, né? Com muita gente passando, como é que eu vou saber o nome do cara, o nome do cidadão, ou se o filho dele viajou com uma bolsa para o exterior, etc, etc. Eu me perco, é muita gente. Como é que eu vou estabelecer esse relacionamento? Procurando estabelecer, começa com essa atitude de estar conversando com as pessoas, claro, de forma apropriada, mas procurando se interessar pelo outro. E quando as pessoas começam a repetir a visita ali no posto de gasolina, no seu bairro, as pessoas, senhor Heródoto, bom dia, como vai, tudo bem? Hoje eu ouvi o programa e tal, né? Começa a criar um vínculo. É esse vínculo que, quando bem trabalhado, cria fidelização mais e mais, né? E gera negócios. Mas é o interesse da empresa em conhecer o seu público. Claro, fazer isso em escala pode tornar a coisa menos pessoal e mais relatorial, com dados do cliente, o que ele deseja fazer e tudo mais. Mas sempre nós vamos ter espaço com a atitude das pessoas que fazem parte dos negócios, né, principalmente as linhas de frente, de terem contato com os seus clientes e desenvolverem relações com eles. Isso é fundamental. É isso que faz a diferença nos negócios atuais. Então, quando um banco faz uma grande divulgação, que ali o gerente é personalizado, está à sua disposição, venha tomar café com a gente, ele está resgatando esses valores das relações gente com gente, que com certeza fazem a diferença. Nós temos muita máquina, nós temos muitos números atualmente, e a gente tem carência de relações sociais mais fortes. É preciso saber fazer isso de forma adequada, porque aí também tem uma linha sutil entre forçar uma situação de relacionamento e uma relação legítima. Qual que é a diferença? Eu costumo imaginar assim, depende da forma como eu ajo. Se eu realmente estou conversando com o meu cliente para ajudá-lo, para entender os problemas dele, para levar soluções, eu já tenho uma abordagem diferente do que simplesmente estar cumprindo a tarefa ali de atendê-lo. Isso faz toda a diferença. Entendo. Bom, voltando ainda um pouquinho em relação a essas chamadas conexões empreendedoras, né, que é o título do livro do Renato Fonseca, que é hoje o nosso convidado aqui no Mundo Corporativo. Renato, que outras possibilidades essas conexões promovem ou oferecem, então, ao desenvolvimento tanto do relacionamento como negócios ou como os dois somados? Bom, basicamente elas reduzem o tamanho do mundo. Como assim? A gente precisava, antes das ferramentas digitais, a gente precisava conhecer alguém para talvez conhecer o melhor do mundo em determinada área. Hoje não.
entrando no LinkedIn, no Facebook, no próprio Twitter, eu consigo seguir os melhores especialistas do mundo em determinado assunto, por exemplo, inovação, que eu tenho estudado bastante. E beber da mesma fonte que eles estão bebendo, porque eles estão ali dispostos a dizer para mim que em determinado site tem uma matéria interessante, ali tem uma tendência e tudo mais. Isso gera um aprendizado enorme e proporciona que eu interaja com eles, trocando informações, agregando coisas para as coisas que eles estão fazendo e para as minhas também. Isso tudo forma um movimento interessantíssimo de aprendizado e de acesso a oportunidades. Esse é o mecanismo que leva o mundo ficar pequeno. Em vez de eu ter que passar por 3, 4 conexões para chegar a alguém, hoje eu faço uma conexão direta. E quanto menor o mundo, mais poderoso ele fica, porque eu passo a ter acesso às coisas que estão acontecendo no estado da arte naquele momento e os grandes formadores de opinião, empreendedores, pessoas que estão tocando projetos. Agora, isso é um fenômeno global, é um fenômeno nacional? Como é que os países estão em estágios diferentes, a civilização, ou isso também está nos colocando no mesmo plano? Isso é um fenômeno global, isso horizontaliza as relações. Horizontaliza. Isso cria redes distribuídas, que fazem com que as informações fluam muito mais rapidamente do que tendo que passar por nós centrais. As informações fluem. Então eu preciso saber determinado assunto, em 10 minutos, provavelmente eu já esteja me comunicando com um especialista mundial no assunto. Não sei se ele vai me responder. Talvez ele não me responda. Eu preciso desenvolver uma relação de confiança com ele, né? de conexão, para ter interação. Mas só essa possibilidade, aproveitada por profissionais, por empresários, por empreendedores, isso traz um poder enorme para acesso às oportunidades e tomadas de decisão. Eu acho que tem muita prosperidade quando a gente utiliza o poder das redes sociais de forma consciente. É bom a gente sempre lembrar, Heródoto, que normalmente nós estamos conectados a mais ou menos 60 pessoas só. Só? Só, em torno de 60 pessoas. Então, um número... são 6 bilhões de cacetadas no planeta. São os amigos, as pessoas aqui do dia a dia, do trabalho, às vezes colegas de escola, a família. Essas pessoas que a gente tem relações frequentes, elas acabam formando um núcleo social muito parecido. E as informações que flutuam dentro daquele núcleo, rapidamente um fica sabendo pelo outro. Então não tem muita novidade, a novidade é rapidamente conhecida. Para eu trazer novidades, eu preciso me conectar a outros núcleos. E sendo esse indivíduo de transição, eu passo a ter acesso a situações inesperadas. E aí, assim, o que antes era muito limitado passa a ser em escala mundial. Agora, você acha então que esses núcleos, você está falando, eu imaginava a sociedade organizada nesses núcleos, não é? Esses núcleos estão sendo amarrados, você disse, pode ser da família, pode ser consumidores, isso o núcleo pode ter um tamanho maior dependendo da minha ação sobre eles. Sim. E com essas ferramentas que eu tenho hoje, a partir da internet e outras que você citou, que são derivadas dela, esse meu núcleo pode ser muito maior. Ele, de certa forma, está substituindo um núcleo antigo, que era o núcleo que o Rui Barbosa, quando escreve sobre a pátria, ele fala, o núcleo é a família é a célula máter, etc, etc, etc. Quer dizer, então eu extrapolo a minha família. Quer dizer, minha família faz parte desse núcleo, mas ele é um núcleo, vamos dizer assim, muito maior do que esse ciclo de amizade. Onde tem minha família, tem meus amigos, tem meus clientes, tem os meus outros, vou usar o palavrão, stakeholders, né? Estão sendo colocados lá. E ele pode ser muito maior apenas do que aquelas 60 pessoas que você citou. Exatamente, deve ser. Esse é o poder de articulação social no empreendedor. Quando o empreendedor entende isso e se posiciona em relação às redes sociais e aos seus objetivos de realização, ele adquire um poder enorme. E eu costumo dizer assim, mais até do que o poder financeiro. Porque o poder financeiro, o capital, ele vem através das relações estabelecidas. E muitas vezes o capital sozinho não tem condição de estabelecer as relações necessárias para solucionar os problemas do negócio ou de uma carreira. Então, você me citou agora há pouco que tem acompanhado e tem estudado bastante as inovações, né? De que forma essas novas ferramentas, elas desenvolvem, estimulam, divulgam, propagam as inovações do mundo? Aprendizado puro, intercâmbio de conhecimento. Conhecimento nada mais é do que relação social, somada à experiência e a estudos dos indivíduos. Mas quando isso é misturado em relações, a gente tem um ganho enorme. Então, o que as empresas estão fazendo hoje, numa linha de trabalho chamado Open Innovation, de inovação aberta, em vez de ter
que encontrar as respostas dentro dos seus muros, elas abrem as perguntas para o mundo. E aí ela acessa especialistas de todos os tipos, né, que vão ajudá-la a encontrar uma solução para determinado problema e remuneram por isso, né, pagam por isso. Então, a inovação de hoje e futuro, ela vem muito pela interação organizada. Ela vem muito pela participação dos stakeholders, entre aspas, mas principalmente dos clientes, no processo de construção das soluções. Não é só ouvir o que o cliente precisa, é trazê-lo para a construção do processo de solução. Isso está sendo descoberto, isso está sendo praticado, talvez não exista um processo melhor do que o outro para fazer isso, mas é fundamental que as empresas cada vez mais rompam os seus muros e tragam os clientes para dentro delas, desde a concepção das soluções. Isso vai fazer total diferença. Quem fizer isso primeiro vai ganhar o jogo naquele momento. Então, agora, dentro desse mundo contemporâneo, no momento em que essas ferramentas são desenvolvidas, são globalizadas, são divulgadas, não há volta, Não tem volta. Estou te volta. falando até porque no jornalismo também não tem volta. Não tem Comunicação não tem volta. É uma nova realidade. Nós mesmo estamos aqui numa ferramenta que você fala, mas isso é uma rádio, o que é isso? O que é isso? Na verdade, eu digo para você, é uma rádio, mas eu não estou ouvindo você aqui, como é que é uma rádio? Pois é. Né? O pessoal está aqui entrando no blog para fazer perguntas a você, um comentários, conjunto de mídias, críticas né? a mim. Pô, por que você não Exatamente. perguntou isso para ele, etc. Pois Entendeu? Essa é uma nova realidade que a gente vai ter que aprender a conviver. Nós estamos aprendendo, mas tem muito mais coisa. Tem muita pra fazer. resistência, você acha? Tem muita resistência. Tem resistência. Desde muito comum hoje as empresas vetarem o acesso às ferramentas de redes sociais pelos seus colaboradores. Talvez isso seja muito estranho falar daqui a 5 anos, mas hoje ainda é. Até porque às vezes o próprio colaborador não consegue usar o tempo dele na empresa e as redes sociais para trazer novos valores para as empresas. E aquilo acaba virando entretenimento e diversão. Mas que também é interessante porque pode estar levando o funcionário a fazer uma conexão interessante para a empresa, através de uma ação de entretenimento, conhecendo alguém, trocando, intercambiando informações. O que as empresas têm que aprender a fazer, isso vai muito na linha da antiga disciplina gestão do conhecimento, talvez uma evolução da gestão do conhecimento, seja compreender o poder das redes e como os seus colaboradores se comportam em relação a elas para meio que intercambiar essas relações, meio que direcionar essas relações, procurando extrair valores que sejam bons para ela. Né? Não adianta também abrir todas as redes da empresa e tudo mais e isso não trazer inovação. Isso tem que trazer inovação, isso tem que trazer relações novas, isso tem que estabelecer pontes com realidades diferentes que talvez seja o futuro da empresa. Agora, como coordenar isso? Fazendo um planejamento estratégico da empresa no qual essas ferramentas sejam avaliadas, discutidas, dizer como é que nós vamos usar isso ou não? Vamos usar todos isso? Essa é uma pergunta genial, porque eu tenho um pouco de dúvida se isso é tão planejado assim. Isso assim, nós vamos ter direções, pode até ter direções organizadas num plano, mas é o dia a dia que vai criar aprendizado. É o certo e o errado, é o erro inteligente. Agora, eu preciso ter, por exemplo, um processo de chegar no final do mês ou no final do ano e falar assim, olha, as nossas conexões com as redes, o que elas nos trouxeram de valor? São novos relacionamentos, são novas ideias, são novos produtos ou nada? Porque se for nada, nós não estamos usando esse potencial de forma correta para fazer negócio, que no caso da empresa é o que vai interessar. Mas é muito assim, as rotas vão mudar durante o dia, durante a semana, em relação ao que tinha começado semana passada, porque situações novas vão aparecer. Eu fico me perguntando qual que é o futuro das pesquisas de mercado. A pesquisa de mercado hoje é uma ferramenta que permite que a gente conheça o que as pessoas estão pensando, desejando, etc., né? De uma forma bem genérica. Quando eu tiver isso online, por que eu preciso fazer pesquisa? A pesquisa vai ser orgânica, dinâmica e trazendo informações para a decisão. Então, se a gente vai lançar um produto e nós estamos vendo que o nosso cliente está rejeitando a cor desse produto por alguma razão ali, no balcão, né, numa área de teste, sei lá, a gente já tem que tomar a decisão de voltar atrás e mudar a estratégia. Esse é o mundo que está sendo apresentado para os profissionais e que traz muitas oportunidades. Eu acho que ele traz medo também, ele traz resistência, receios, claro, porque ele tira o poder do indivíduo, empresa, e distribui com a sua rede. Né? Então, mas também não traz uma certa
receio de distribuir esse conhecimento. Sem dúvida. Né? E esse conhecimento ser usado pela concorrência, até para mim tomar o meu modelo de negócio? Essa é outra... Corro ou não o risco disso? Essa é outra pergunta polêmica aí nessa semana, né? Eu acredito que é muito melhor você distribuir a sua ideia e receber os resultados dessa distribuição em relação às contribuições, do que você ficar com ela guardado, abrir ela de uma forma errada no outro dia, todo mundo olhar e se quiser copiar, vai copiar, e você não aproveitou as contribuições que poderia ter aproveitado, pode ter perdido investimento. Agora, claro que isso é caso a caso, tem situações específicas, claro. Mas de uma forma geral é muito melhor abrir a ideia, as contribuições das redes, do que ficar fechado nela. É muita pretensão você achar que tem a solução do mundo. Né? Eu digo, é muito melhor então eu me habilitar a ser um bom concorrente, né, do que achar que eu posso monopolizar alguma coisa e não ter negócio nenhum, não ter desenvolvimento nenhum, não ter inovação nenhuma, e o mercado está se desenvolvendo e eu não participo de tudo aquilo que está acontecendo. Exatamente. Nesse mundo das redes é assim. Isso é uma diferença fundamental para as lideranças, né? Porque é estranho mesmo. O que era antes segredo a 7 chaves de uma área de pesquisa e desenvolvimento, de repente você está abrindo a sua ideia para perguntar o que eles acham antecipadamente, correndo o risco do seu concorrente levar a ideia para ele. Mas com certeza você vai ser o pioneiro, o mercado vai saber que foi você que está arquitetando. Eu acho que isso fortalece ainda mais a proposta. Isso dá mais legitimidade a ela. Quando ela entrar no mercado, ela já vai ter um monte de clientes cativos esperando por aquele produto que foi construído junto. Isso é forte demais. Ou seja, de qualquer forma eu vou entrar numa grande competição. É melhor que eu entre com o controle dela, do que eu seja arrastado para dentro dela. Exatamente. Sem o controle, muitas vezes sem o conhecimento que eu preciso para me sair bem naquela situação. Exatamente. Eu vou entrar com uma rede de defensores, de pessoas que são os early adopters, né? As pessoas que vão usar a inovação pela primeira vez, que vão experimentar, que já vão entrar curtindo aquilo que está sendo produzido, porque elas, de certa forma, participaram. Isso é um poder enorme. E isso, eu acredito que possa até reduzir investimentos que seriam feitos em propagandas, para a empresa, para o produto ser lançado ali do zero, né, apresentado às pessoas. Eu acho que a propaganda começa nesse boca a boca criado na concepção do produto ou do serviço. Tá certo. Renato Fonseca, Renato, você tem algum endereço, algum e-mail, alguma coisa que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? O Conexões Empreendedoras, ele faz parte de um projeto chamado www.conselheirocreativo.com.br, que é uma forma, todo mundo que quiser apresentar uma ideia para a gente desenvolver um brainstorming, para desdobrar essa ideia, apresentando novas possibilidades, pode acessar e fazer essa comunicação lá com o blog. Conselheiro? É um blog, conselheirocreativo.com.br. Ele isso tudo é voluntário, isso é free totalmente, mas a ideia é incentivar as pessoas a fazerem conexões para compartilharem os seus propósitos e a gente conseguir desenvolver alguns desdobramentos que podem dar certo ou não. Aí o empreendedor vai estudar a viabilidade. Sem dúvida, claro. Mas o aumento de perspectiva é o que o Conselheiro Criativo quer oferecer para os leitores do blog. Renato, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Bom, você ouviu então aqui essa participação do Renato Fonseca, o Renato, autor do livro que você está vendo aí, ó. Renato Fonseca, Conexões Empreendedoras. Entenda por que você precisa usar as redes sociais para se destacar no mercado e alcançar seus objetivos, publicado pela editora Agente. Bom, essa entrevista que você acabou de ver aqui, você obviamente pode ver e ouvir quantas vezes você quiser, mas vai ouvir só na rádio CBN, no Jornal da CBN, em rede nacional, obviamente, porque faz parte aqui do nosso mundo corporativo, né, que é a nossa atração do Jornal da CBN nos finais de semana. Eu quero dizer que, então, estamos aqui à sua disposição. Se você quiser usar essa entrevista aqui, uma aula, ou para mostrar para os seus funcionários, obviamente é só entrar aqui no blog, tem lá o link para que você possa acompanhar também. As perguntas você pode fazer aqui no blog do Barbeiro, que sou eu, pode fazer as perguntas, comentários e críticas que você julgar consistentes. E quero lembrar você o seguinte, essa entrevista obviamente foi gravada, mas às quartas-feiras, sempre às 11 da manhã, a gente tem uma entrevista ao vivo. Porque aí então a conexão, nós estamos usando a internet, a conexão fica mais fácil. Você me manda e-mail e tal, e me ajuda aqui a perguntar para o nosso entrevistado. E aí simultaneamente é gravado, não só para ficar de novo estocado aqui na internet, mas também depois representada no Jornal da CBN. E eu peço mais uma vez a sua colaboração, se você julgar essas entrevistas com conteúdo, que você me ajude a divulgar na rede social sem mandar spam para ninguém. Como eu disse,
apenas dando o nosso endereço, que é a Barbearia não, o blog do Barbeiro, que sou eu. Até mais.